Tu és o Senhor e Tu és adorado por nós. Reconhecemos o quanto o Senhor se importa conosco, com cada pessoa. Seria injusto da nossa parte não reconhecer o quanto Tu te importas conosco, Senhor. Seja adorado, Senhor. Faz o nosso coração te enxergar de uma maneira mais clara nesta manhã. Hoje nos lembramos, quando tomamos a ceia, daquilo que mudou a história da humanidade, porque mudou a história de cada ser humano que te conhece e crê no Teu nome. Obrigado pela Tua bondade e o Teu amor. Nós queremos, Senhor Jesus, te conhecer mais. Revela-te mais a nós. Revela-te mais. Amém. Você quer conhecer mais a Ele? Você gostaria disso? Quando a gente faz esta oração, Ele sempre responde. Diz para a pessoa aí do seu lado antes de você sentar. Ele quer se revelar a você. Fala, Ele quer. Ele quer que você conheça mais Ele. Pode dar mais um abraço, não tem problema. Vamos sentar. Muito bom, gente. Quero falar com vocês hoje sobre... Eu mandei mais um slide por último. Esqueci de te avisar. Recebeu? Beleza? O penúltimo, né? Beleza. Você deseja conforto em sua vida? Quem gostaria de ter uma vida pior e desconfortável? Não tem? Eu não sei. Eu gosto de conforto. Você não gosta de conforto? Aqui, ó, eu gosto que tem ar-condicionado. Eu gosto que o som fica bom. É mais confortável. Mais aconchegante. Você gosta de dirigir um carro mais confortável? Eu gosto. Não sei você, eu prefiro o carro automático. Cansado de ficar trocando marcha. Não, tem uns que gostam de dirigir. Já passei dessa fase. Eu quero entrar no carro e ir embora. Não quero esquentar com o resto. Aí... Que conforto você deseja? Aqui tem duas fotos de conforto. Tem esse conforto aqui, né? Esse cara está confortável, né? Deve ter dinheiro, comprou um barco, não precisa trabalhar. Mas também conforto significa isso aqui. Quando você está passando um momento difícil e pessoas te confortam. É interessante que essa palavra tem esses dois significados, né? Na língua inglesa também tem esses dois significados. Então parece que conforto é uma coisa que a gente quer, tanto quanto a gente precisa. É verdade? E é bom, gente, eu queria que você pensasse em conforto, né? Quantas vezes a gente está orando para Deus e nós estamos pedindo uma vida mais confortável? Menos problemas. Quantas vezes a gente fala assim, Deus, muda o meu marido, eu quero uma vida melhor. Deus, muda a minha mulher. Quantas vezes a gente olha para o outro, o irmão, e diz, ele tem uma vida mais confortável que a minha, porque eu não tenho. Acontece com você isso aí, não? Às vezes nós não temos... por muitas razões. Então, o conforto é uma palavra que significa consolo, alívio, refrigério, fortalecimento, mas também significa bem-estar material, comodidade, sossego. Agora sim, agora tá bom. Finalmente consegui a casa que eu queria, tudo. Mas antes do conforto existem problemas. Qual é o pior problema que você tem e que espera que Deus resolva para você?
Se o Gabriel chegasse agora dizendo, vou levar uma mensagem para Deus, não dá para mandar WhatsApp para Deus, sabe? Ele só atende no pessoal, você sabia? Jesus só atende pessoalmente, ele não faz online, ele é tudo. No máximo que ele faz de vez em quando é usar o Gabriel, mas na nova aliança aqui no momento ele não precisa. Mas vamos supor que como você não está atendendo, Deus manda Gabriel e fala, filha, fala aí, qual o pior problema que você tem nesse momento? E que você espera que Deus resolva para você? Você não precisa dizer para mim, você vai pensar. Esse é realmente o seu maior problema ou apenas é um problema que você mesmo não conseguiu resolver? Porque às vezes a gente tenta resolver tudo, aí se não der certo, agora é só orando. Já ouviu isso? Agora é só orando. Mas não devia orar primeiro? Pois é. Em nossa vida, as coisas secundárias geralmente se tornam mais importantes do que aquilo que Deus afirma ser mais importante. Já reparou? Às vezes nós estamos achando que uma coisa é tão importante, mas Deus pode não pensar do mesmo jeito. Qual é o maior problema? Pode ser 2, pastor? Pode. Quais são os 2 maiores que você precisa que Deus resolva? Pensa nas suas orações das últimas semanas, dos últimos meses. Você consegue lembrar sobre o que você costuma orar? O que você realmente tem pedido a Deus? O que realmente você deseja que Deus resolva? É o que a gente está pedindo, é ou não é? A gente começa a orar pela uma coisa e por outra, e de repente, volta aquele negócio. É isso que está incomodando. Jesus, às vezes, parece que simplesmente se recusa a resolver um problema nosso. Já aconteceu com você? Demora e a resposta não vem. Parece que ele não está vendo. E você até diz, Deus, tu não estás vendo. Jesus, às vezes, parece que simplesmente, então, está dizendo, está fazendo a gente esperar. O que a gente faz? Veja que interessante, um pedido de Jesus. Jesus está lá falando com a multidão, lá em Lucas 12, 13, e aí, lá no meio da multidão, alguém fala, Jesus, faz isso para mim. Olha só o que essa pessoa pediu. Então, alguém da multidão gritou, mestre, por favor, diga a meu irmão que divida comigo a herança do meu pai. Jesus, fala para o irmão, fala para ele dividir comigo. Ele recebeu muito. Resposta de Jesus, amigo, quem me pôs como juiz sobre vocês para decidir essas coisas? Em outras palavras, ele falou o seguinte, sinto muito, não é comigo. Não vou resolver isto para você. Mas... E em seguida ele disse, olha o que Jesus faz, ele aproveitou essa oportunidade para ensinar uma verdade. Em seguida ele disse, olha o que Jesus vai dizer a propósito dessa situação, de que alguém pediu para ele fazer uma coisa que seria importante para ele. Veja, Jesus não está questionando se o irmão devia dividir a herança, está certo? Talvez devesse. Jesus não questionou se realmente eu estava necessitado. Ele falou, isto não é algo que é o meu objetivo fazer. Eu não vim aqui para isso. E Jesus então vai dizer o seguinte, cuidado, guardem-se de todo tipo de ganância,
A vida de uma pessoa não é definida pela quantidade dos seus bens. E aí, de cara, imagina que esse irmão fica meio assim, né? Como é que é? Deixa a gente saindo daqui, porque o negócio aqui. Quem que é o ganancioso? Meu irmão é o ganancioso. Não, é você que quer. Talvez Jesus provocou uma briga aqui. Estão entendendo, irmãos? Percebe? E aí, então, Jesus vai dizer uma parábola, uma historinha. Um homem rico tinha uma propriedade fértil que produziu boas colheitas. Ele pensou, o que eu vou fazer? Não tem espaço para toda essa colheita. Nossa, que coisa boa, olha quanta grana que eu ganhei. Já sei, vou derrubar o celeiro, vou construir maior, vou ter espaço suficiente para todo o meu trigo e todos os meus outros bens, tudo que eu vou comprar. Eu vou aumentar uma casa, vou ter uma casa maior, vou arrumar uma garagem maior, vou ter mais carro. Agora deu, agora foi. Ei, cheguei lá. Então direi a mim mesmo, olha só que interessante. Vou dizer para mim mesmo, é você falando com você. Eu falando com eu. Amigo, você guardou o suficiente para muitos anos. Agora descansa, coma, beba, fica feliz, você chegou lá. Você se deu bem. Agora você guarda e desfruta. Valeu a pena tanto trabalho. Mas Deus disse, ele disse para ele mesmo, mas Deus disse, louco, tolo, você vai morrer essa noite. Deus está falando para ele, rapaz, você não sabe de uma coisa, é essa noite que você vai morrer, rico assim, tendo chegado lá. Então, quem ficará com o fruto do seu trabalho? Sim, é loucura acumular riquezas terrenas e não ser rico para com Deus. E é intrigante porque ser rico para com Deus não significa dar o dinheiro para Deus, porque ele não precisa, né? Você percebe o que está acontecendo aqui? Esse cara conquistou o que muita gente está procurando. Indo na igreja e orando todos os dias para acontecer. Uma vida melhor. O marido bom, a esposa certa, o filho legal, o trabalho bom. Ele se esforçou, ele teve uma ideia. Eu já sei o que eu vou fazer. Esse homem teve a solução do seu problema. Tudo o que ele queria aconteceu. Ele pegou uma bênção de Deus e resolveu dizer à sua alma, você conseguiu, aproveite. Então, quer dizer que Deus não quer nos abençoar? É isso? Não? Então, quer dizer que Deus não tem interessado no nosso bem-estar? Será que é isso que ele está falando? Não. É isso não? Não, ele está falando de uma razão da sua vida se focar nisso, né? A razão da minha vida, eu foco a minha existência, eu busco a Deus, eu vou na igreja, eu faço tudo certo, porque afinal de contas, eu quero uma vida melhor, abençoada nessa terra. E aí, quando eu tiver bastante, eu vou abençoar as pessoas. Já ouvi de mais de uma pessoa. Não, pastor, tudo isso que eu estou conseguindo, conquistando, todo esse dinheiro, inclusive esse carro que eu comprei, esse carro importado de 400 mil reais, esse aqui e esse outro aqui, não. Tudo isso aqui, eu vou usar para o reino de Deus. Estou desfrutando agora, estou negociando, mas lá na frente eu vou usar. Eu falei, rapaz, se você não consegue dar 100 reais agora para um amigo, você não vai dar nunca. Essa Ferrari ou essa casa. Estou criticando você que tem um carro de 400 mil reais? Não estou criticando você. Amém, meu irmão? Você pode ter um carro de 10 mil reais e pensar do mesmo jeito. Não tem a ver com o valor monetário. Tem a ver como você pensa sobre a vida. Você e eu. Afinal, Deus não é bom e não me ama? Não foi para isso que Jesus veio e conquistou para mim todas as promessas? Quantas vezes o Senhor mesmo falou aí,
Todas as boas promessas de Deus são em Cristo sim, amém. Não foi para isso. Não foi para resolver os meus problemas, para eu ter uma vida melhor, mais cheia de bênçãos e bens nessa terra. Não foi para isso que Jesus morreu, ressuscitou. Para eu deixar alguma coisa para os meus filhos, para os meus netos. E assim, sendo tão abençoado, ajudar outras pessoas. Não é isso o Evangelho? Não são essas boas novas? Não. Mas não é isso que pregam por aí, você sabia, né? É pregado bastante ao contrário. Quanto mais a gente pregar de uma boa vida e que tudo foi feito para ser uma vida melhor na terra, mais as igrejas vão se encher. E aí então, não é? Então, basicamente, o dinheiro se torna a coisa mais importante. Certo ou não? Lógico, porque esse mundo, conforto nesse mundo é igual a ter dinheiro. Se você não tiver dinheiro, não tem conforto nesse mundo, gente. Equação simples. Ou então, tenha a felicidade. Eu quero ter uma pessoa que me ame. Então eu caso, depois eu separo, eu caso de novo, separo, eu caso de novo, separo, e vou casando e separando, e vou, porque eu quero, eu preciso ser feliz, do meu jeito, nos meus termos, da pessoa que eu quero. Eu vou ficar até que Deus me mostrar a pessoa que Ele tem para mim. Mas na verdade, talvez Deus queira que você se torne a pessoa de alguém. A gente quer muito que alguém seja a pessoa para nós, quando na verdade Deus está dizendo, eu quero que você se torne a pessoa de alguém. Amém, irmãos? Mas a gente não quer esperar por Deus. Mas é o que todos buscam. Como é que eu consigo as coisas necessárias para que eu seja feliz aqui? Uma boa casa, um bom carro, um ótimo cônjuge, filhos maravilhosos, um trabalho que eu gosto, que paga bem, uma boa reserva financeira, uma igreja boa e bons amigos. Vai dizer que você não quer isso? Eu quero isso, você não quer? Eu quero. Eu gostaria de ter. Mas eu quero tudo isso sem ter que esperar Deus operar na minha vida. E usar sofrimentos, injustiça e tribulação, que são parte deste mundo caído, como o Gustavo pregou semana passada. Injustiça, tribulação, coisas ruins que acontecem a pessoas boas, é parte deste mundo, amém? Às vezes a gente não entende. Na hora que você rouba um carro, dá um raio e cai um negócio e o poste cai no seu carro. Aí você descobre que o seguro tinha vencido e você não pagou. Por que acontecem essas coisas? Deus, é o que eu fiz de errado. Então a gente quer tudo isso sem esperar. A gente tem que esperar Deus operar para me transformar na pessoa que Ele me criou para ser, a fim de que eu viva eternamente com Ele. Estão entendendo, irmãos? Deus está olhando para algo importante, a gente está olhando para outro. Eu quero tudo isso agora, sem ter que esperar pelo retorno de Jesus. Quando Ele vai fazer novas todas as coisas, vai implantar um reino perfeito de amor, de justiça e abundância. Mas eu quero agora. Sabe a perspectiva da eternidade? A gente perde. A gente olha até onde a gente pode chegar aqui. Quer prolongar a vida ao máximo. Morrer bem. Mas fazendo tudo direitinho como Deus quer. Vocês estão acompanhando aqui, irmãos? Nossa, mas você está criticando uma coisa boa? Eu não estou criticando nada. Estou lendo a Bíblia com você. Estamos tentando mostrar a perspectiva de Deus sobre a realidade da vida, que vai muito além do que ir e morrer aqui. A vida menor entre o meu nascimento e a minha morte. A vida maior, a verdadeira, entre o sacrifício de Cristo e a vida eterna com Ele. Amém? A gente fica olhando só na vida menor. Essa desse tamanho aqui, ó. Que fica entre eu, então nasci e eu morri. Eu, minha vida. Ai, meu Deus. Quando o Senhor fala, olha, da minha morte para te resgatar e te fazer semelhante a mim, a vida eterna para sempre comigo. Quando a gente perde essa dimensão, então é só isso que nos resta. E nós temos então uma vida medíocre. É uma vida medíocre. É uma vida medíocre. Quem você está se tornando, o ser, é mais importante do que aquilo que você está
conquistando o ter. No reino vindouro só permanecerá o que você é e não o que você tem. Dá para entender, irmãos? Se você ler a Bíblia, essa mensagem está clara. No reino vindouro só vai permanecer o que você é, o que você se tornou, e não o que você tem, o que você conquistou. Então chega uma vida boa, maravilhosa, tudo deu certo, mas você chega lá, e você não tem nada. Será que chega lá? Vocês estão ainda aí, não? Ninguém quer ir embora ainda? Não, melhora. Vai ficar pior um pouco agora, mas depois melhora. Beleza? Eu prometo para você. Sabe? Se a perspectiva de um reino eterno, imagina um reino eterno com a volta de Cristo. Se essa perspectiva não é algo pelo qual você anseia, não é algo que eu tenho expectativa, tudo que a gente busca é uma vida melhor e mais abençoada neste mundo que jaz no maligno. Então o que nós temos aqui é um monte de gente, é a humanidade inteira, inclusive os cristãos, por incrível que pareça, buscando uma vida melhor, mais confortável, mais abençoada, num mundo que jaz no maligno, que é injusto, que tem sofrimento. Ficamos tentando navegar e produzir uma vida melhor aqui, para mim mesmo. Então, e aquele lance de amar o próximo como a si mesmo? E aquele lance de amar a Deus sobre todas as coisas? E aquele lance de amar ao outro como Jesus ama? Bom, mas quem é que cuida de mim? Já viu aquelas frases? Eu tenho que pensar em mim. Já pensei demais nos outros. Bom, se você está vivendo para os outros, é horrível, porque viver para os outros é terrível. Mas se viver para Deus, você não vai se incomodar de servir aos outros. Amém, irmãos? O problema está na falta dele, né? Mas eu tenho uma boa notícia. Deus fará o que for preciso para ter você com Ele eternamente. Nem todo mundo ficou feliz com essa afirmação. Deus vai fazer o que for preciso para você viver como um filho, uma filha poderosa eternamente com Ele. Inclusive frustrar suas expectativas, destruir alguns sonhos, acabar com certos projetos, porque não te levariam para lá. Conseguimos aceitar isso? Não sei, talvez porque assim, é mais fácil pregar isso aos 60 anos, sabe? Talvez aos 30 e pouco eu não pregasse isso. Eu falava, não, eu vou deixar esse negócio para depois. Mas conforme a gente amadurece, a perspectiva também amadurece. Se caminhamos com Jesus. Ele fará de tudo para que você tenha mais fome e sede por Ele, do que por qualquer outra coisa secundária em sua vida. Amém, irmãos? Por melhor ou mais necessária que essa coisa seja. De onde você tirou isso aí? Lê a Bíblia com atenção. Eu não tenho tempo para te mostrar dezenas de textos. Eu mostrei vou mostrar mais um. Será que já percebemos, irmãos, que o amor de Deus, a obra de Jesus na cruz, e a presença do Espírito Santo em nós, não é para resolver nossos problemas e nos dar uma vida mais confortável aqui? Já passou pela sua cabeça que talvez não seja isso? Pastor, essa mensagem é muito popular, vai esvaziar a igreja. Pois é. Eu falei com Jesus sobre isso. Não, estou brincando. Quando o mais importante, que é o nosso relacionamento de amor com o Pai, estiver em primeiro lugar, que é para isso Jesus veio, certo ou não? Para aprender a gente a viver como filho. Quando o nosso relacionamento de amor com o Pai estiver em primeiro lugar, todas as demais coisas secundárias serão supridas e solucionadas. Inclusive algumas você vai dizer, Pai, esquece,
Não precisa. Jesus, perdoa. Besteira, deixa para lá. Amém, irmãos? E aí a gente vai dizer, eu estou aqui com a lista dos meus sonhos, mas quais são os teus para mim? Não é legal? Você já pensou que talvez Deus tenha sonhos? Que Ele te conhece melhor que você? Já que foi Ele que te fez, deu tudo que você é e tem? Não saberia Ele o caminho melhor para você? Saberia ou não saberia? Salmo 32, 8. 8, eu quero guiar você pelo melhor caminho para a sua vida. Se você me der atenção, eu te guio. Precisa não, eu quero resolver aqui. Então, eu quero falar com você sobre 3 tipos de cristãos. Isso aqui é do Dr. Larry Crabb. Ele é um cristão, já faleceu, mais de 70 anos. Escreveu muitos livros, psicólogo, PhD. Estudou a psicologia com perspectiva cristã. Atendeu milhares de pessoas. Escreveu ótimos livros. Eu tirei isso aqui de algo que eu li dele recentemente. Ele fala, eu percebi, depois de aconselhar tantas pessoas, que há basicamente 3 tipos de cristãos. O legal é que quando ele escreve o livro dele, ele fala de como isso se aplica na vida dele. Ele não se exclui dizendo, eu passei, eu cheguei lá, você aí me siga. Ele não diz isso. Ele diz, o ser humano tem um problema. Quando ele menos pensa, quando ele menos percebe, ele só está pedindo para ele, orando por ele, pedindo coisas boas para ele, preocupado com a vida dele nessa terra. Inclusive eu. Olha que legal, 3 tipos de cristãos. Os comprometidos, os inconstantes, ou os casuais, como ele chama, e os complacentes. Para a gente entender esses 3 tipos, é bem fácil. É bem fácil porque todos nós conhecemos. Precisamos ler esse texto sobre Jesus aqui. Vamos ler juntos. Fala para a pessoa do seu lado, não dorme agora que é importante, vai ler a Bíblia, acorda. Na verdade, o texto que eu quero ler vem depois desse. Mas para você entender o texto que vem depois desse, tem que ler antes. Porque sabe, a gente para de ler a Bíblia, não, continua. De repente, não é porque quebrou o capítulo que parou. Às vezes... Olha só, daquele momento em diante, que momento? Quando Pedro falou, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tcharam! Grande revelação, Simão Barjonas. Tu és Pedro. E os outros discípulos, como é que é? Ele é a pedra agora? Ele é a rocha? O que ele pensa que ele é? Melhor que nós? Eles ficaram com inveja de Pedro. Tanto que outros 2 lá foram pedir depois, queremos sentar à tua direita, à tua esquerda. Esse era o negócio deles. Quem que é melhor? Quem que é o bom? Quem que vai ser? Quem que vai estar com Jesus? Eu. Bom, Pedro faz isso e depois então Jesus começa a falar claramente aos seus discípulos que era necessário que ele fosse a Jerusalém, que sofresse coisas terríveis das mãos dos líderes, dos principais sacerdotes, que seria morto e no 3º dia ressuscitaria. Aí o Pedro chamou de lado e falou, não, Jesus, não, peraí, não, por favor. Pedro chama Jesus de lado e começa a repreender, dizendo, jamais, Senhor, nunca vai te acontecer. Na outra versão diz, tem pena de ti mesmo. Tem pena de ti mesmo, diz uma outra versão. Isso nunca. E Jesus vai para Pedro e dá aquela resposta que todos conhecemos. O que ele fala? Para trás, Satanás. Dá até rima. Você é uma pedra de tropeço para mim. Você está atrapalhando a minha vida. O diabo não quer que enfie uma faca em você. Ele quer botar uma pedra para você tropeçar e cair. Ele quer que você mesmo escolha. Você é uma pedra de tropeço. Considera as coisas apenas do ponto de vista humano e não da perspectiva de Deus. Você considera as coisas desta vida, deste mundo que você vive, só do ponto de vista humano. Do ponto de vista humano é horrível, mas do ponto de vista de Deus, esta é a vontade de Deus, amém? Que eu salve todos os que creem em mim. Há um preço a pagar. Estão caminhando, irmãos? Então, logo em seguida, no versículo seguinte... Logo depois de dizer isso, não passou um tempo, logo em seguida ele fala, ele chama os seus discípulos,
para explicar isso que ele falou para Pedro. Ele chama o pessoal para o pessoal entender por que ele disse que Pedro estava pensando como o diabo, cogitando das coisas apenas dos homens. Ele disse assim: se alguém quiser ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O que eu vou fazer agora, eu vou ter que negar a minha vontade. Eu preferia não ser crucificado, eu preferia não morrer. Tanto que Jesus, quando está orando no Getsemane, o que ele fala? O que ele fala? Pai, se for possível, afasta de mim. Entretanto, seja feita a tua vontade, não a minha. Está lá o ser humano que não quer. É o ser divino, perfeito, Cristo Jesus, vivendo como um ser humano, com todas as suas limitações. E é muito difícil passar por aquilo. Mas ele fala: mas eu quero escolher. Aquilo é negar a si mesmo. Fala: Pai, a tua vontade eu sei que é boa. Eu sei que eu vou sofrer um pouco. Não vai ser, injustamente eu vou sofrer. Mas estou entendendo que a tua vontade vai trazer uma alegria. Vai trazer uma alegria no final, que ninguém vai me tirar. Amém? Perspectiva maior. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá. Ele está dizendo que se a gente ficar focado em buscar sempre a nossa vida neste mundo, vamos perder. Mas se abrir mão da sua vida por minha causa, vai encontrar. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro e perder a vida? Que vantagem a sua vida der tudo certo, foi tudo bom, ter uma vida boa aqui, e depois você vê que perdeu a vida. A verdadeira, a eterna, a maior, sabe? A da eternidade. O que daria um homem em troca da sua vida? Gente, não tem nem nada que a gente pode dar em troca da nossa vida. Jesus nos deu a vida. O Filho do Homem, pois o Filho do Homem virá com seus anjos na glória de seu Pai. Percebe que ele está falando da segunda vinda? Percebe que ele está falando do eterno? Percebe que agora ele está falando de algo muito maior, que está lá no outro extremo? Porque eu vou voltar. E aí, cada um vai ser julgado de acordo com as suas ações, com as escolhas que tomou nessa vida. E você vai descobrir o que você escolheu, apenas viver para essa vida, e não viver por mim. E entender que esta vida tem dificuldades, que nem sempre eu vou fazer tudo que você me pede. Não é porque eu não te amo, nem porque eu não me importo, mas porque há algo em você que precisa acontecer. Amém, irmãos? Está dando para entender? Porque senão, assim, Agora vamos falar dos 3 tipos de cristãos. Jesus confrontou a multidão. Temos os cristãos comprometidos. Eu espero que você esteja nesse grupo, amém? Eu quero estar nesse grupo. Aprenderam a esperar porque confiam no amor do Pai. Aguardam a alegria da eternidade sem exigir nada hoje. Porque tem um pessoal que exige de Deus hoje. Se Deus não fizer isso aqui. Tem gente, inclusive, que está abandonando a fé, porque eu orei, eu pedi, Deus não me deu. Quer saber de uma coisa? Não vou mais seguir esse Deus. Aí arruma uma outra igreja com outro tipo de Deus, que de repente vai atender o que ele quer. Enfrentam as dificuldades, as decepções, os fracassos, com paciência, sem deixar de confiar no amor de Deus. Sem falar: onde que está Deus? Por que eu? Por que eu, Deus? Por que não você? Eu estou com você. Desejam mais estar com Jesus do que o seu próprio conforto, com tudo dando certo em sua vida. Mas tem gente que prefere que tudo dê certo na sua vida. Jesus, se tiver, legal. Tem uma paixão pela volta de Cristo, por experimentar o poder do seu reino. Não espera que tudo se resolva aqui nesta vida. Esses são os cristãos felizes, comprometidos e alegres, irmãos. Creem na obra de Jesus na cruz, na morte e na ressurreição. Tem certeza que o Espírito Santo habita dentro deles e guia eles. Reconhece que Jesus suportou sofrimento, mas com a expectativa da alegria que haveria como resultado de permanecer em obediência. Como o Gustavo já falou, o sofrimento que vem pelo querer obedecer a Cristo é uma coisa. O sofrimento porque você vive no pecado é outra. Amém, irmãos? É tão diferente. Agradar a Deus traz verdadeira satisfação que a alma deseja. Que bom.
Então abraça a cruz. O que é a cruz, irmãos? É sofrer injustamente por amor a Cristo, amém? Isso é cruz. Cruz é quando você sofre injustamente, porque você está exatamente querendo obedecer a Deus. Isso é cruz. Cruz não é a cruz dos pecados. A cruz dos pecados Ele levou, amém, irmãos? Porque jamais nós poderíamos levar. Ele levou na cruz os nossos pecados. Desfruta com gratidão das bênçãos que Deus dá. E tem bênção? Muita. E tem casa boa? E tem casa boa. Tem carro, tem mulher transformada, marido bom e filho que transforma. Só que esse não é o propósito da sua vida. Essa é a consequência de viver para Ele. Amém, irmãos? Totalmente diferente. É a consequência, não a razão. Seja assim, continua. Fica do lado de pessoas assim. Agora tem os inconstantes. Os caras são, horas não são. Não conseguem esperar. Procuram eles mesmos resolver seus problemas para obter alívio. Quero conforto agora. Evitar a dor e desfrutar do prazer momentâneo é o maior desejo. Vivem frustrados. O inconstante vive frustrado com ele mesmo, com a vida, com Deus. As frases do inconstante. Por que eu não consigo? Por que não dá certo para mim? A minha vida é muito difícil. A vida do outro não é, a minha é difícil. Será que Deus não podia fazer mais alguma coisa para me ajudar? Amém, irmãos? Vocês estão aí? Querem muito ser como os comprometidos, mas sempre está lutando contra aqueles desejos do ego. Cedem às tentações, tantas tentações. Ceder à tentação é assim, um alívio temporário. Parece melhor esperar do que esperar Deus resolver. Então ele vai lá, dá um jeito, compra, faz uma dívida. Troca de igreja, troca de mulher, troca de marido, troca de emprego. Sei lá. Qualquer coisa que vai fazer, vai lá. Vê muito filme, vai para droga, bebe, não sei. Eu preciso de um alívio. Crê em Jesus na morte, sabe que o Espírito Santo está dentro dele, mas não tem a presença, não conversa com o Espírito. Porque se conversasse, seriam guiados. Não tem paixão pela volta de Cristo. Isso quando Jesus voltar, tudo bem, mas está longe. Não abraçam a cruz, querem se livrar dela. Não nega a si mesmo. Procura a sua própria vida. Esses cristãos, ora eles acertam, ora eles erram. Ora eles vão, eles conseguem. Sabe o que eles fazem? Aí, quando entra, eles se arrependem. Eles buscam a Deus. Aí Deus perdoa. Deus levanta. Deus restaura. E Ele passa momentos e passa alguns meses no pico. Ai, Deus é bom. Mas de repente vai ficando ruim. Aí de repente Ele volta os olhos. De repente a coisa fica difícil de novo. Ele cai de novo. E fica lá naquele negócio. Depois ele se arrepende de novo. Deus levanta de novo. Então ele vai e eu vou fazer. É porque Deus é bom. Amém, irmãos? Está claro isso aí? Esse cristão inconstante. E tem o pior de todos, que é o complacente. O que se acomodou, aceitou, ajustou. Tá bom. Crê em Jesus, acha que é comprometido com Ele. Exerce ministério. Tem dons. Querem aprender, mas na verdade vivem um cristianismo confortável que criaram para si mesmos. Não é tudo isso. Deus entende. Deus entende. Eu estou sozinho. Ela está sozinha. A gente vai ver se dá certo, né? Apareceu um negócio aqui, tudo bem, não é aquele negócio, tem que fazer os negócios aí, mas para todo mundo, mas, sabe, é o pessoal que ora e agradece pela propina que nos foi dada. Conseguimos uma graninha aqui, por meio de uma coisa ilícita, mas é para as coisas boas de Deus. Vive para se autopromover, para proteger, preserva a si mesmo. Eu quero me sentir bem, eu quero me sentir seguro. Se Deus atende, louvam a Deus, dão testemunho, ficam felizes por todas as bênçãos. Se Deus não atende, as coisas vão até bem, tem um casamento mais ou menos feliz, tem filho bom, dinheiro suficiente, come o que gosta, se considera mais abençoado do que os outros. Eu sou assim porque eu estou fazendo as coisas certas, né?
Está dando para entender o que eu estou sendo confortável? Não toque em questões importantes. Não toque em coisas realmente que valem a pena. Acredito que Jesus morreu também para favorecê-los com todas as bênçãos que eles têm para ter uma boa vida nesta terra. Valorizam as bênçãos e o conforto acima de amar, ajudar e perdoar o próximo. Não sei. Estou sempre adiando. Sempre que tem que renunciar a alguma coisa, eu não estou preparado. Mas se for do meu interesse e eu tiver alguma coisa, então, de repente, eu vou. Todo mundo para entender, gente? Querem ser abençoados primeiro para então abençoar outros. Desde que não perca a segurança, a proteção e coloque em risco os seus projetos pessoais. Você conhece cristão assim? Está cheio, gente. Fruto de um evangelho que diz, vive uma vida boa aqui na terra. O máximo que você conseguir. Cada um com seus problemas. Cada um que busca Deus. Esse é o evangelho, queridos. Não estão dispostos a abraçar a cruz, seguir Jesus, sofrer por amor a Jesus, mas estão preocupados em ter as bênçãos que Jesus quer dar. O resultado que almejam é apenas dessa vida. Não pensam na volta de Cristo, um reino eterno. Não, nós temos que viver bem aqui e agora. A vida eterna não começa agora? Então tem que viver bem agora. Irmãos, indo para o final. A maior evidência que o pecado ainda nos domina é o fato de vivermos apenas para nós mesmos. Buscando a Deus somente pelos nossos próprios interesses. Isso é uma coisa que eu penso muito. Há muito tempo, há muitos anos. Quantas vezes quando eu vou ver, eu falo, eu estou fazendo essa oração aqui, mas na verdade eu estou pensando em mim. Não estou pensando na outra pessoa, estou pensando em mim. Como é que eu vou ficar? Mais alguém além de mim? Acontece com você? Não é justo que o outro consiga eu não. Não é justo que eu possua, o outro possua eu não. Não é justo que o outro tenha eu não tenha. Onde está o Deus que não responde minhas orações? Focadas basicamente no meu interesse, no meu conforto, na minha satisfação, nos meus planos, para ter uma vida mais abençoada para mim e para minha família, afinal de contas. Tá bom, eu vou parar de falar sobre isso. Sabe, irmãos, o Senhor está dizendo para nós, você não crê que eu tenho uma vida melhor para você? Você não quer que eu tenha uma vida de liberdade, de descanso para você? Onde você deixa de ser escravo de você mesmo? Onde você para de se preocupar o tempo todo com a sua vida aqui na terra e começa a olhar para algo muito, muito maior. E por fim, não é? A gente pode fazer algumas perguntas, né, para nós mesmos. Quando você tem um problema, ou você não está bem, onde você procura o conforto? Naquilo que você mesmo pode conseguir dessa vida? Ou seja, eu não vou esperar. Você compra o que não precisa, faz uma dívida. Você vê um monte de filme e série, talvez pornografia. Você manipula pessoas para que vejam a sua dor, fiquem ao seu redor, tenham pena de você. Você fica doente, todo mundo fica, ai, o que você tem? O que você tem? Ai. Você vai para os remédios, para os depressivos, para os Rivotril, para os Aprazolam. Você vai para as drogas, para o álcool. Você se afunda no trabalho, isola das pessoas. Eu tenho que preencher essa necessidade com alguma coisa. Eu não vou esperar Deus. Ele não está respondendo. Ou você procura conforto na presença de Deus, do Pai, do Filho, do Espírito Santo. E você espera. Os que renovam, os que esperam no Senhor, os que esperam. Ele está na espera. Você está esperando e tudo está ruim. Mas você está lá dizendo, eu também estou aqui, Senhor. Porque tu estás aqui. Ele diz para você esperar e confiar. E Ele não retira imediatamente a sua dor ou o seu problema. Mas Ele diz assim, espera filho, eu estou aqui.
Espera, filha, eu estou com você. Amém, irmão? Será que é isso? Esse é cristianismo, tá? Esse é cristianismo. O real. Parece que ele não está tão interessado em resolver este problema tanto quanto você deseja que ele resolva. Já passou por isso? Muitas vezes eu passei. Mas você não dá ouvidos ao diabo. Você chega a pensar que ele não está ouvindo suas petições, mas não se deixa enganar. Pelo contrário, você se aproxima mais dele ainda. Você vai à palavra, você vai à oração. Você adora Jesus. Pode subir a banda aqui. Você abre o seu coração para um amigo. Você fala, não estou bem. Você declara a sua confiança e coloca a sua esperança nele. Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei em ti. Eu espero. Como é que você se alegra quando não tem nada? Porque a sua alegria não depende de ter ou não ter, depende de quem ele é, de quem você é para ele. É mais profundo, amém, irmãos? Sabe o que acontece com isso? Traz satisfação, traz uma satisfação que ninguém pode tirar. Não é uma injeção que tira a dor rápida, mas que não resolve no longo prazo. Lembra que eu perguntei qual era o maior problema? Qual era o maior problema que você tem, que quer que Deus resolva? O Larry Crabb diz isto. Anotei essa frase. A sua distância de mim é o maior e mais letal dos problemas que você tem. Achei interessante ele escrever isso. Um cristão maduro. Questionando a vida para Deus. E Deus falou para ele: o seu maior problema não é isso, não é isso, não é isso, não é o seu câncer. Ele escreve esse livro morrendo de câncer, fazendo quimioterapia. É isso que é mais incrível. A sua distância de mim é o maior e mais letal dos problemas que você tem ou pode ter. Reconhecemos isso, irmãos. Reconhecemos também que o inverso também é verdadeiro. Quanto mais perto dele, menores serão os nossos problemas, menos ansiosa é a vida. No carnaval tem um monte de gente procurando ter uma vida melhor, uma alegria que não vai durar. E muitos vão se arrepender de muitas coisas que fizeram. O pior que não é só o carnaval, a festa. O pior que às vezes isso é a vida. Ele já está dizendo, eu tenho uma vida melhor para você. Nós vamos tomar a ceia e o Jesus falou, eu quero que vocês tomem a ceia e se lembrem de uma coisa. Por que que eu vim? Eu vim para dar a vocês vida. Amém? Essa é a vida que nós queremos, amém, irmãos? Deus faz de tudo para nos ter sempre com Ele. Eu estou falando que Ele não quer abençoar você? Não. Agora mesmo Ele quer curar você. Ele pode curar você agora mesmo, hein? Agora mesmo Ele pode desembaraçar a sua vida assim, ó. Assim. Mas será que se Ele fizesse assim, como um gênio, que atende a todos os desejos, será que a sua vida seria melhor mesmo? Será que a gente, no comando da nossa vida, ia produzir no final aquilo que realmente vale a pena? A Bíblia diz que não. Mas o Senhor diz, eu quero cuidar de você e guiar você pelo melhor caminho para a sua vida. Mesmo quando parece que eu estou demorando, mesmo quando parece que eu devia ter feito outra coisa. O quanto você me ama. Lembra de Pedro no final? Pedro no final está lá pescando. Vamos pescar. João 21. Vamos pescar. Quando pescar e não pegam nada. Então Jesus aparece na praia.
E aí? Pegaram alguma coisa? Não, Senhor, não pegamos nada. Joga a rede do outro lado. E eles olham e falam: eu já ouvi isso uma vez. Ele joga a rede do outro lado e tira um monte de peixe. E João fala para Pedro: tá ligado que é Jesus lá, né? Atualizando para a linguagem de hoje. É ele. Mas não parece, é ele. Eles vão para a praia e chega lá, já tem peixe. Já tem pão. Não precisa do peixe que você pegou. Não precisa de pão, você está entendendo? Já está tudo lá. Só está faltando a gente. Só está faltando o Pedro. Mas Jesus é tão bondoso, sabe o que ele fala? Ei, traz uns peixes aí que vocês pegaram. Pode trazer. Quem deu os peixes para eles? O Senhor. Mas precisava? Não, já tinha. Ele já tinha preparado. Vamos comer. Sempre comendo, sempre à mesa, sempre se relacionando. E quando acabaram de comer, pergunta para Pedro: então Pedro, lembra? Pedro, lembra que Pedro tinha falado? Eu nunca vou te abandonar, eu te amo mais que esses outros. Jesus pergunta: Pedro, tu me amas mais do que esses outros? O Senhor sabe que eu gosto muito do Senhor. Cabeça baixa. Apacenta os meus cordeiros. Pedro, você me ama? Senhor, eu te amo. Cuida das minhas ovelhas. Pedro, você realmente gosta muito de mim? Tu sabes todas as coisas, Senhor. Tu és o Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta minhas ovelhas. Só tem uma coisa que você precisa, Pedro. Você precisa me amar. E todo o resto vai estar providenciado na sua vida sempre. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé.